perguntar. Vamos lá, Camila. Oi, professor. Eu queria que outras pessoas falassem hoje também, porque na verdade eu não tenho muitas perguntas hoje. Eu queria mais ouvir. Tudo bem. Na verdade, essa história de comentar sobre essas pessoas só tem sentido se você está dentro desse sistema, né? Porque senão vira uma situação curiosa, né? O ponto concreto é que esses quatro físicos foram importantes não só para mim, mas com toda a minha geração. Se ninguém for perguntar, eu pergunto. Deixa eu perguntar, aí você pergunta depois. O senhor poderia detalhar por que Leite Lopes ele não o apoiou na construção do Instituto de Cosmologia no Brasil? Veja, eu posso falar isso agora, mas na verdade a gente vai falar sobre isso quando mais adiante falar do Leite Lopes. A razão pela qual ele não apoiou, isso eu não sei, isso é uma razão pessoal, não posso saber, posso dar a minha sugestão do que levou ele a fazer isso. Mas há várias possibilidades. O ponto concreto é que, contrariamente ao Lattes, que empurrava você para fazer as coisas favoravelmente, o Leite não tinha esse dom, digamos assim, essa grandiosidade. Ele era grandioso em outras questões, mas nessa questão não. E ele aderiu a uma ideia de que, principalmente, eu não me lembro agora se o período foi o mesmo ou se foi diferente. Acho que foi anterior, porque mais adiante houve uma nova tentativa de fazermos, porque a gente tinha uma ideia de fazer esse Instituto de Cosmologia já há muitos anos. Na verdade, a ideia nem começou comigo, foi uma reunião. Nós tínhamos uma reunião, aliás, isso é uma sugestão interessante que eu faço para vocês. No nosso grupo de trabalho, toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, nós tínhamos uma reunião de todo o grupo. Professores, alunos de mestrado, doutorado, alunos de iniciação, todos ficavam ali numa sala e sem que houvesse um seminário predeterminado. Chamava-se isso de pequeno seminário. E a ideia era de que cada um que quisesse falasse alguma coisa sobre o que está pensando, seja cientificamente, seja ligado às atividades da ciência. Então, numa dessas reuniões, começou-se a discutir, isso lá atrás, nos anos 70 ainda, começou-se a discutir por que nós não fazíamos como outros grandes países estavam começando a fazer, de fazer um instituto de cosmologia. A semelhança que o Lattes, Leite, Tchom, Elisa e outras pessoas fizeram nos anos 50, no começo dos anos 50, fazendo um instituto, e naquela ocasião era um instituto, o que era importante na ocasião era a física nuclear. Depois virou física de baixas e de altas energias. E esse Instituto de Física Nuclear, que o CBPF foi, quer dizer, se tornou depois Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no começo era só de partículas elementares. Mais tarde, lá pelos anos 60, veio Jacques Danon, vieram outras pessoas e também entrou na área de matéria condensada. Então, tínhamos naquela ocasião física de partículas elementares, física nuclear, matéria condensada e um grupo de física teórica, que fazia um pouco de física matemática também. Então, quando eles fizeram esse instituto, eles deram sorte, por várias razões, e a principal razão foi que o Leite, principalmente o Leite e o Tchom, convenceram o Lattes a dizer: essa história é uma versão, hein?
não levem essa história a estrito senso, porque pode ser que cada pessoa vai contar de uma maneira, mas o núcleo dela é o mesmo. Convencer o Lattes de que ele devia de procurar altas patentes brasileiras para dizer que eles estavam preparados para entrar no domínio nuclear. E, subrepticiamente, isso envolvia, eventualmente, a produção, teórica ou não, de uma bomba nuclear. Ora, naquela época, nos anos 50, isso era uma coisa super importante. Havia um começo de uma Guerra Fria braba, e, ao dizer isso, as portas, veja você como é que é a coisa, as portas se abriram. E, na verdade, eles conseguiram fazer um instituto, não fizeram nunca a tal da bomba, nem pensaram em fazer, não era essa a ideia, mas isso foi como eles venderam a ideia de fazer um instituto de altos estudos. Eu não tive essa, digamos, malandragem. Podia ter pensado alguma coisa com relação a... Hoje em dia não seria mais bomba nuclear, seria astrofísica, foguetes, espionagens, etc., etc. Mas não, a gente teve a ideia de fazer um instituto de cosmologia mais ou menos semelhante ao que eles fizeram 30 anos antes. E aí esbarramos, por várias razões, em algumas pessoas importantes, como Leite Lopes. Eu vou mostrar depois, quando vier esse caso à tona, mais um capítulo mais posterior. Vocês me lembrem, se eu me esquecer, um artigo que ele escreveu no jornal. Ele escreveu no Jornal do Brasil um artigo dizendo que eu estava violando a hierarquia do CBPF, me dirigindo diretamente ao ministro de Ciência e Tecnologia para fazer um instituto de cosmologia, como se eu precisasse, como se alguém precisasse de seguir uma hierarquia para tentar uma ideia nova de fazer uma coisa positiva para o Brasil. Mas, em suma, isso é outra história. Mostro depois o jornal, tenho ele aqui guardado em algum lugar, vou tentar lembrar. Mas, em suma, então a gente tentou, nessa discussão do pequeno seminário. O pequeno seminário era muito importante. Foi lá, inclusive, ele existiu durante anos. E, por incrível que pareça, né, só quando eu, de uma certa maneira, me aposentei, que, embora eu tenha deixado meus antigos alunos para tocar para frente isso, eles não fizeram. Uma pena, porque o pequeno seminário, então, era uma reunião de todos, é uma reunião aberta, todo mundo podia falar qualquer coisa, não havia absolutamente crítica, e as ideias, por mais esdrúxulas que fossem, eram tratadas como sendo ideias interessantes, sejam elas científicas ou não, e isso criava um certo clima agradável. No final, a maior parte das pessoas, não todos, iam ali para o Rio Sul almoçar num restaurante que tinha lá. Antes a gente ia para um restaurante que tinha no próprio CBPF, mas depois ele ficou ruinzinho, então a gente começou a ir lá no Rio Sul, o que foi um problema, porque o Rio Sul era muito caro, mas, em suma, isso é outra história. E, na verdade, a ideia do pequeno seminário é uma ideia muito boa, que eu, na verdade, herdei do meu orientador, Ior. Ele, lá na Suíça, não sei se eu já falei isso para a Mariana. Falei, Mariana? Acho que não, professor. Bom, então, já que estamos nesse caminho, não custa nada falar. O Ior, que era o meu orientador de tese, ele tinha toda sexta-feira, às 10 horas, sem que houvesse uma pessoa que predeterminadamente falasse. E eu encontrei esse pequeno seminário da maneira mais violenta possível, porque quando eu cheguei no primeiro dia que eu participei do pequeno seminário,
e estava lá todo mundo, Stuckelberg, que é um famoso físico suíço, estava lá com seu cachorrinho. Ele chegou e disse, eu quero apresentar a vocês aqui hoje um novo aluno brasileiro que veio fazer tese de doutorado com a gente aqui, e ele não sabe como é que funciona um pequeno seminário, ele vai aprender da maneira mais óbvia possível. Vamos pedir a ele para falar um pouco sobre os seus trabalhos. Obviamente, eu fiquei pálido, branco, porque eu ainda não dominava o francês, e ainda por cima eu estava recém-chegado, é uma situação meio estranha, mas foi interessante. Isso significa, eu herdei essa ideia do pequeno seminário, e essa é muito boa, porque isso relaxa as relações entre as pessoas. Você começa a falar, no primeiro momento, eu tinha uma tática, depois eu achei que essa tática foi até um pouco exagerada, de falar algumas coisas que eu mesmo não acreditava muito bem nelas, de física, porque eu queria excitar as pessoas à crítica. Só que, em um dado momento, as pessoas começaram a acreditar que eu realmente acreditava naquilo que eu estava falando. Mas, em suma, isso foi um erro de tática. Mas, pelo menos, resolveu uma questão, qual seja, as pessoas começaram a criticar o grande orientador que estava lá naquela ocasião, que era o chefe do grupo. Então, na verdade, isso foi bom. Esse aspecto foi positivo. Ruim para mim, mas foi bom para o grupo. Porque começaram, então, todo mundo a conversar, a discutir, começaram a ver que não havia absolutos, a questão era relativa, que o ponto de vista de cada pessoa era importante. Mais do que isso, se você tinha uma argumentação, você tinha que exibir essa argumentação e defender essa argumentação, e isso fez com que o grupo começasse a ficar extremamente coeso e importante. Lá apareceram praticamente a grande maior parte das teses de mestrado e doutorado saíram de conversas informais naquele pequeno seminário. Alguém falava alguma coisa, a gente discutia, evoluía, alguém se interessava mais, ia procurar detalhes semelhantes ou parecidos com outras pessoas, com outros artigos, voltava na outra semana, por aí vai, e os trabalhos saíram. Eu diria que quase mais de 80% dos trabalhos de tese, mestrado e doutorado saíram dessa discussão que a gente tinha no pequeno seminário. Uma pena que tenha acabado. Mas isso, eu me perdi na discussão que você queria falar sobre o Leite, se eu não estou enganado. A razão pela qual ele realmente foi contra é muito difícil dizer, porque o Leite ele tinha uma capacidade muito boa de comentar sobre assuntos, mas era difícil saber exatamente o que movia ele nessa discussão. Então, não sou capaz de dizer por que... O argumento que ele dava era muito simples. Esse argumento foi dado um pouco mais tarde pelo diretor do CEPF depois, quando nós tentamos, 10 anos depois, de novo, uma incursão, já agora no primeiro governo Lula, sob a administração do ministro Roberto Amaral, que, diga para mim, foi o melhor ministro que a gente teve de Ciência e Tecnologia, e essa mesma espécie de... Era um elogio, e, ao mesmo tempo, era uma tática para impedir de acontecer. Olha só que coisa. O argumento foi: se vocês saírem do CEPF, vocês são o grupo mais importante de cosmologia do país. Se vocês saírem, nós vamos perder muito. O CEPF perde muito. Então, por um lado, isso é um forte elogio, né? Você está contente, muito interessante isso. Mas, por outro lado, é uma tática de amainar você para não seguir em frente na tua ideia de fazer um instituto. Realmente é uma coisa meio até terrível, né? Não acha, não? Eles elogiam, mas impedem você de fazer o que você está querendo fazer. Bonito. Em suma, e nessa segunda vez,
a coisa foi até mais grave, porque aconteceu... Bom, eu estou entrando numa questão que não tem nada a ver com o que você perguntou. Continua ou não? Pode ficar à vontade. E nessa segunda vez, o ministro, na ocasião, o primeiro Lula, que era o Roberto Amaral, fez o que deveria ter sido feito desde o começo. Ele pediu a uma pessoa de fora, um relator da Unesco, uma opinião sobre o grupo, sobre esse grupo de cosmologia que estava querendo fazer, pleiteando a criação de um instituto de cosmologia no Brasil. E esse parecer da Unesco, que eu nunca vi, eu gostaria muito de ver algum dia, foi extremamente favorável. Eu só sei pelo resultado. O resultado foi que o ministro Roberto Amaral mandou que se criasse esse instituto. Por incrível que pareça, mesmo o ministro tendo dado essa, digamos, soi-disant ordem, isso não aconteceu. Por várias razões. Primeiro, porque ele saiu do ministério logo no final do primeiro ano, e o que veio depois não levou para frente essa ideia. E segundo, porque nosso grupo tinha contra nós não somente o próprio CBPF, o diretor do CBPF, pelo meu argumento, dizendo que era um grupo muito importante, o CBPF não podia deixar ele sair do CBPF, como também pela própria Sociedade Brasileira de Física. O presidente da Sociedade Brasileira de Física, obviamente um físico, disse numa reunião com seus conselheiros que o Brasil não deveria jamais ter um instituto de cosmologia separado. Eu fiquei tão impressionado como é que uma pessoa, um físico, pode chegar a dizer uma coisa tão absurda quanto essa. E num programa chamado Roda Viva, que era um programa no qual eu fui chamado para para ser questionado sobre várias questões de cosmologia, astrofísica, inclusive me perguntavam sobre o que acontecia com Plutão naquela época, não sei se vocês se lembram, Plutão foi considerado de segunda categoria, pobre coitado, e rebaixado de planeta. Mas, em suma, e nessa ocasião, um representante da FAPESP, para meu espanto, porque até então todos tinham feito perguntas de natureza técnica, ou pelo menos ligadas com a natureza técnica. Por que eu argumentava? Uma das perguntas que várias pessoas fizeram. Aliás, Ulisses Capozoli, que você perguntou, que fez a introdução do meu livro, estava lá nessa reunião. Aliás, foi ali que eu comecei a interagir com ele. Me perguntou, por que você acredita que o universo não pode ter tido um começo de Big Bang? E eu expliquei. E perguntas desse tipo, o que acontece com os neutrinos solares? O que acontece com... Eram perguntas técnicas. Então, eu me sentia muito à vontade. Isso foi em São Paulo, estava em São Paulo. O programa é gravado lá. Pagaram a minha passagem até uma estadia no hotel. Diga-se passagem, bom, não me lembro mais qual é o hotel. Mas, em suma. E aí, quando chegou esse rapaz, que seria talvez um senhor, né? Que seria talvez o que eu esperaria a parte mais importante, porque, afinal de contas, é a FAPESP, né? Ele perguntou questões de natureza totalmente administrativa e burocráticas, porque argumentando que o próprio presidente da SBF tinha sido contra a criação do instituto. E ele argumentou dessa maneira como se o presidente da Sociedade Brasileira de Física fosse um deus. Ou seja, se a palavra dele deveria ser considerada como sendo a palavra verdadeira divina. E nesse momento, como a situação começou a ficar um pouco desagradável, eu fui levado a dizer que eu achava essa reunião que ele tinha tido com os seus conselheiros e a atitude dele como sendo uma atitude fascista.
Na época, essa palavra não era tão comum como hoje em dia. O Bolsonaro teve a grande vantagem de botar o fascismo em moda de novo, né? Não sei se isso é uma vantagem, mas é o que aconteceu. No dia seguinte, eu recebo um telefonema do Ricardo Galvão. Ricardo Galvão, que acabou de ganhar um outro prêmio. Vocês conhecem o Ricardo Galvão, que foi expulso do INPE porque falou umas verdades muito boas sobre a devastação que esse governo está fazendo na Amazônia e no Brasil. Ricardo Galvão me telefona, ele era o diretor do CPF, dizendo: o Novella, o pessoal da SBF ficou chocado com o que você falou, chamou ele de fascista. Eles vão fazer um processo judicial contra você. Ele queria que eu abjurasse. Eu não me lembrei do Galileu, porque não tinha nada a ver com a história, mas eu disse para ele: ótimo, é tudo que eu quero. Manda ele entrar com o processo. Ótimo, eu vou provar que ele é fascista. Aliás, na verdade, eu disse, eu nunca disse que ele era fascista. O que eu disse era que ele teve uma atitude fascista. Você pode não ser fascista, no entanto, ter uma atitude fascista. Isso acontece. Mas, em suma, tudo para dizer, a gente está se afastando demais de qualquer aspecto científico da história. Mas para você ver como é que a vida não é fácil para um cientista que quer fazer coisas. Bom, aí então eu dava como argumentação naquela época que nós iríamos ficar na frente do BRICS até. BRICS não é mais porque esse governo está praticamente destroçando o BRICS, era Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Sudáfrica, que fizeram essa reunião. E eu dizia, nós vamos ser líderes nisso. Bom, veja hoje a situação. Todos esses outros países do BRICS têm institutos de cosmologia, exceto o Brasil. Isso foi 20 anos atrás, isso não era uma coisa nova. Mas, em suma, estou só dizendo que você pode dizer, mas é porque você não teve habilidade. É possível. É possível que eu não tive habilidade para fazer, mas a comunidade científica certamente não ajudou. Então, naturezas não científicas são importantes e são os que movem, na verdade, as instituições. Não pense você que as sociedades científicas se movem através de objetivos científicos. Elas são organizações políticas. Não vamos ficar ingênuos nisso. São organizações políticas e têm natureza política. Entende? Bom, isso afastou demais do Lattes. Voltando ao Lattes, você falou do Leite, mas o Lattes, ao contrário. Se você olhar lá no livro, o Lattes escreveu até uma carta, que raramente ele fazia isso. Eu fiquei até chocado. E, na verdade, ele só escreveu essa carta por uma coincidência. Aliás, foi muito bom que ele tivesse escrito, porque, senão, hoje, eu estaria dizendo, não, mas o Lattes apoiava. Não é óbvio que o Lattes apoiava, diriam. Bom, agora eu tenho a prova concreta, porque ele escreveu, né, com a letra dele, ele escreveu. E a razão pela qual ele escreveu foi uma razão anódina, uma razão muito simples. Eu disse para ele, Lattes, você diz que quer apoiar sempre a criação de um instituto de cosmologia. Por que você não fala isso em público? Ele diz, vou falar com o diretor. Aí, vamos lá em cima. Aí fomos lá, subimos lá até o 6º andar, o diretor não estava. Aí ele disse, então eu vou escrever para você. Aí escreveu essa carta, que foi muito bom para mim. Não resolveu o caso, mas foi muito bom. Pelo menos eu sei que havia pelo menos uma pessoa de peso, importante, cientificamente falando, que achava que essa ideia não era absurda. Então, isso foi um começo de uma relação muito boa com ele, com o Lattes. Depois ele me convidava para Campinas. Na verdade, quem me convidara era o Valdir Rodrigues, lá do Instituto de Estatística, se eu não estou enganado. E a gente ficava na casa dele, a mulher dele, chama-se Marta, se eu não estou lembrando bem. E ela fazia, de vez em quando, uns cafezinhos lá para a gente ficava conversando muito tempo. Foi aí que eu comecei a ter uma relação mais íntima, cientificamente falando, com ele. Foi muito bom. Uma pena que a gente não conseguiu
fechar essa relação, porque ele morreu pouco tempo depois, e por razões que absolutamente eu não posso me lembrar, eu não levei à frente as ideias que a gente tinha naquela ocasião. Eu me lembro que eu escrevi isso em algum lugar. Algum dia talvez eu encontre esse lugar onde está escrito as nossas relações lá. Obrigado. Professor, eu queria fazer uma pergunta, que na verdade é uma pergunta que a gente já fez muitas vezes, e você já respondeu muitas vezes também, mas eu acho que eu acho que talvez a sua resposta sempre se renove em alguns aspectos, assim. Então, eu queria perguntar mais uma vez. A respeito da ideia, né, de assumir, primeiro assumir um Big Bang, né? Eu quero saber, na sua opinião, assim, a razão para que fosse assumido o Big Bang, mas nesse momento, para além da questão técnica, talvez, se for possível, falar sobre um pouco da questão ideológica mesmo, né? E se existem e com relação à concepção de mundo, a concepção de universo e a cosmovisão mesmo, sabe? Você percebe o impacto da ideia de um universo eterno? De que forma? Não ouvi o finalzinho da pergunta. Com relação à concepção de mundo, de universo, de cosmovisão mesmo, a ideia de um universo eterno, ela como que ela se manifesta assim na nossa sociedade ou em nós, mesmo quando a gente se volta para o universo e para de achar que ele algum dia começou, sabe? É uma coisa assim que eu te pergunto, assim, na sua opinião, sabe? Tipo assim, uma coisa de sua opinião e tal, para além de uma questão técnica mesmo. Bom, antes de mais nada, não sei se a resposta vai estar ligada com o que eu já falei antes. A questão de saber se o universo teve um começo singular ou não é uma questão de gosto. Não se trata de um fla-flu. Universo eterno de um lado, big banguistas de outro. Uma questão técnica vai ter que ser resolvida teórica e observacionalmente. Observacionalmente, é quase impossível de você mostrar que o universo teve um começo singular. Você pode, eventualmente, algum dia, espero eu que esteja, verificar que o universo teve uma fase colapsante anterior. Isso você pode, porque assim como você tem hoje em dia a demonstração para o desvio para o vermelho, você teria o desvio para o azul na fase anterior. Então, na verdade, isso por um lado. Do lado técnico, então, não é uma questão de gosto. Agora, tem certas questões ainda fundamentais do ponto de vista de formalização da teoria. Por exemplo, nenhuma teoria da física admite ter um infinito. As dificuldades, por exemplo, até do elétron clássico, por exemplo, o elétron clássico tem, ao longo da linha de universo, se você calcula o campo ao longo da linha do universo do elétron, esse campo diverge, é infinito. Então, qual é o problema? Os físicos sempre tentaram resolver isso de várias maneiras, classicamente, e mais tarde, no século XX, argumentando que o elétron, quando você chegasse extremamente perto dele, não era mais um objeto clássico, era um objeto quântico. Então, a gente sabe que o elétron está envolto, você vê lá naquele cursinho que eu dei o ano passado, o elétron está envolto numa nuvenzinha, e você pode ver esses fótons que estão ligados com o elétron
o elétron pode largar um fóton e absorver de novo, por exemplo. Então, isso tudo faz com que um elétron quântico seja uma estrutura bem mais complexa e sofisticada do que um elétron clássico. Então, isso para dizer que, ao longo de todo o século XVII, XVIII, XIX, XX, os físicos se envolveram com a questão do infinito, tentando evitar o infinito. Em 1920 e poucos, o Born e o Winfield fizeram uma teoria no qual mudaram a teoria de Maxwell do eletromagnetismo exatamente para evitar explicitamente a possibilidade da existência de singularidade ao longo do elétron. E essa mudança do eletromagnetismo clássico, ela, na verdade, era mais percebida quando o campo fosse extremamente forte, elevado, classicamente falando, quando ainda não estamos no território quântico. Então, na verdade, não só no eletromagnetismo, mas em todas as outras teorias da física, se evita o infinito porque se argumenta que, na verdade, o infinito não é uma quantidade física. No caso do universo, a situação é mais dramática. Por quê? Porque se tivesse realmente uma singularidade inicial, há uns poucos bilhões de anos de hoje, significaria que você não pode explicar racionalmente o universo. Por que você não pode explicar? Porque talvez o momento mais importante da história do universo, que era aquele lá onde você teria singularidade, não seja observável, não seja acessível. Então, você teria que aceitar sempre o universo como sendo resultado de um momento irracional. Algumas pessoas pensam que isso é uma coisa positiva. Aí nós entramos no território mais de uma questão de opinião, não é mais um território da física. A física não pode aceitar isso, porque significa aceitar que você tem uma impossibilidade racional de explicar o universo. Eu não estou dizendo que o universo seja completamente explicado racionalmente. Estou só dizendo que o universo deve se tentar explicar racionalmente tudo o que acontece. É diferente. Essa tentativa de explicar é para você não abdicar da ideia de que você deve fazer um esforço, talvez muito grande, para tentar eliminar esses infinitos que impedem você de ter acesso ao real, à observação. Passando agora para outra parte do que você perguntou, porque, veja, há pessoas no mundo que são excelentes físicos e que são fascistas. Há pessoas que são péssimos físicos e que são bons comunistas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou seja, a qualificação da tua competência como cientista não te dá o direito de você ter opiniões sobre outras áreas. Ou melhor dizendo, te dá o direito de ter, como qualquer outra pessoa, uma opinião sobre o que acontece, mas não como se fosse uma verdade. Que você vê, às vezes, na televisão, você chama uma pessoa que é um cientista para falar de um assunto que ele não é um especialista. E ele fala daquilo como se fosse a sua técnica. Entende? Isso é um absurdo tão grande, mas continua se fazendo isso. Aquele Ortega y Gasset escreveu um texto maravilhoso que está na Cosmos e Contexto. Aliás, vocês deviam, de vez em quando, olhar textos antigos da Cosmos e Contexto, tem coisa muito bonita lá. Ele fala exatamente sobre isso, sobre o fato de um técnico, um físico, logo que seja, dar uma opinião sobre um assunto que ele é totalmente ignorante, mas uma opinião com toda a força de que ele sabe ser um gênio naquilo que ele faz. O que supostamente, para os outros, levaria os outros a aceitar como verdade a opinião que ele tem sobre outra pessoa. Então, tudo isso é para quê?
é para entender que um físico pode aceitar perfeitamente bem a ideia de um universo singular nos seus momentos em que ele está discutindo com outras pessoas, mas não nos momentos de técnica. Então, a pergunta que você pode fazer é, mas por que então os físicos, ao longo dos anos 80 e 90, até mesmo no começo do século XXI, a gente vê falando do Big Bang? Isso eu já falei para você. O Big Bang tem duas conotações. Uma conotação, que é a conotação técnica, que diz que o universo teve uma fase extremamente condensada no passado. Isso é uma verdade que praticamente nenhum físico duvida. A outra questão técnica é a identificação do Big Bang, ideologicamente, com o começo de tudo que existe. Essa segunda versão da palavra Big Bang, essa não é científica. Uma opinião que a pessoa pode ter, mas que não deve transportar para uma conversa com a autoridade científica de aquele que sabe o que é um Big Bang, entende? Do ponto de vista das pessoas que não eram cientistas, a coisa é mais complicada, porque a ideia de um começo singular, ela agradou tremendamente as pessoas religiosas, porque era um momento em que você tinha o começo do universo embora isso não tenha sido dito explicitamente, mas por trás se pensava com alguma coisa que que é anterior ao universo. Ora, isso criava um problema, porque os religiosos começaram a aceitar maravilhosamente, até o Papa Pio XII, em 1950, disse que o Big Bang representava, não me lembro o termo que ele falou, mas alguma coisa como uma versão da Bíblia para a ciência, coisa desse tipo, o que obviamente é uma bobagem, mas isso agradou muitas pessoas religiosas. E, na verdade, como eu falei no outro dia numa entrevista que eu dei para quem mesmo? Para uma rádio portuguesa, se eu não estou enganado. Isso agradou mesmo as pessoas que não eram religiosas e agradou também aos cientistas. Por quê? Porque como é que eu vou explicar para uma pessoa que não é cientista as possibilidades de um universo anterior ao Big Bang, anterior a esse momento de extrema condensação? Eu teria que explicar usando termos técnicos complexos, e seria muito difícil. Dizendo que teve um Big Bang, uma explosão, simplifica a vida, entende? E como ninguém está muito interessado nos detalhes, porque nós não sabemos ainda os detalhes do que aconteceu na fase anterior a esse momento de condensação, simplificava. Essa simplificação, no meu modo de ver, é uma catástrofe, porque os cientistas não deveriam ter deixado essa imagem do universo começar com um momento singular, como se fosse a versão científica da criação do mundo. Uma bobagem, mas foi assim que aconteceu. Aí você diz, mas como é que você explicaria, então, para uma pessoa o que houve antes do Big Bang? Bom, eu teria que começar dizendo, olha, há várias possibilidades. Uma possibilidade que parece bem simples e razoável dentro da teoria convencional é de que houve uma espécie de ricochete no universo. Os ingleses chamam de bouncing, querendo dizer que antes dessa fase de expansão do volume, houve uma fase de colapso. Isso transforma o problema em dois outros, que eu já falei isso várias vezes. O que teria colapsado e por que parou de colapsar. E aí começa a grande confusão, porque para dizer o que colapsou, você precisa entrar no mundo quântico. Pronto, começou a confusão. Está vendo? É mais simples, então, dizer, não, foi uma explosão e pronto. Só que eu acho que isso foi um erro muito grande dos próprios cientistas. Não foi dos divulgadores da ciência, dos próprios cientistas.
Não sei se isso reflete o que você falou, mas, na verdade, é uma questão de, nesse aspecto, uma questão de gosto, que não é uma atitude científica. Foi muito boa a sua resposta. Acho que as outras pessoas querem perguntar outras coisas, mas caso ninguém tenha, eu tenho mais uma pergunta, mas veja se alguém quer perguntar. A Camila sempre esconde uma segunda pergunta. Vamos lá. Mariana, você está liberada para perguntar, viu? Você já viu que teve várias pessoas que perguntaram, você não está liberada para perguntar. Aliás, diga-se de passagem, Mariana, eu estou continuando a escrever Que a Camila perguntar, eu quero resposta. perguntar. Assim. Diga. Eu quero perguntar depois da Asa, se minha pergunta vai mudar muito de assunto. Ai, que a gente tem tão pouquinho tempo e, tipo, acho que é isso. Na próxima eu pergunto, daí a gente volta. Eu acho que acabou para mim. Pode perguntar, Mari. Pode. Bom, tudo bem. Então, professor, eu queria saber com relação a essa questão. Realmente achei sua resposta muito boa, porque ela trouxe a essas outras dúvidas que eu tenho também, que são com relação à verdade e às questões no que tange às leis universais, assim, né? E aí eu fico me perguntando mesmo, né? Quando a gente fala que deve-se tentar explicar o universo racionalmente, né? A primeira pergunta que eu faria é o que é ser racional, mas aí eu acho que a gente vai para outras áreas. Então, eu queria perguntar mesmo, né? Quando a gente trata das leis universais, então o que não passa pela seleção, de certa forma, da subjetividade, né? Porque a física, de certa forma, estuda exatamente isso, né? O que não passa por essa seleção da subjetividade, teoricamente, né? E aí, se a gente sabe que a física trata da matéria de forma empírica, então ela trataria exatamente da verdade, e é isso, assim, são perguntas que já foram feitas também, mas que são longas, eu entendo, mas são perguntas. Não sei se eu entendi bem a pergunta. Você não está querendo que eu responda o que é a verdade, né? Porque isso perguntaram lá para o Cristo, né? Isso, vamos com calma, né? Na verdade, olha só o termo. Há uma regra do jogo científico. Essa regra do jogo científico foi montada lá pelos astrônomos Tycho Brahe, Kepler, Galileu, e foi avançando, avançando, avançando. Temos hoje uma sofisticada rede de conhecimentos sobre o universo. A observação e teoria. Há uma ideia que, na verdade, hoje em dia é uma ideia catastrófica, porque ela está sendo usada pelos economistas, do pensamento único. Ou seja, que cada processo tenha uma só explicação. Em verdade, cada processo pode ter mais de uma explicação. Quando os físicos, estou falando só dos físicos, descobrem isso, e quando eles são obrigados a escolher entre diversas possibilidades de explicação, eles usam um modo que você pode achar até irracional,
de escolher a mais simples, aquela que simplifica a leitura da natureza. Esse é um método, isso é uma escolha, e os físicos sempre fazem isso. Eles chamam isso de navalha de Ockham, mas não tem nada a ver, mas em suma, chamam isso de navalha de Ockham. Ou seja, entre duas soluções que são mais ou menos eficientes para resolver um problema, para responder uma questão, você escolhe aquela mais simples. Por que você escolhe a mais simples? O que é ser mais simples? Então, se você perguntar para diferentes pessoas, diferentes culturas, a simplicidade de um dado processo, você vai ter diferentes respostas. Então, se montou um cenário da física no qual você tem uma hierarquização completa. Hoje, essa hierarquização, a gente vai entrar por um caminho muito perigoso, porque isso pode levar longe e eu posso ser mal compreendido, mas vou só argumentar, a gente vai discutir isso mais adiante, não agora. Por exemplo, como é que eu oriento a pesquisa científica no Brasil? Eu sento na mesa com algumas pessoas que têm poder e digo, vamos dar bolsa só para essa área daqui. Vamos contratar professores só nessa área daqui. E assim vai, e o que vai acontecer é que você está conduzindo a ciência numa direção do ponto de vista aparentemente natural. Mas, na verdade, isso é ideológico. No caso da história do Big Bang, é bem óbvia isso. As pessoas que criticavam o Big Bang, durante muitos anos, porque o Big Bang, na verdade, só se estabeleceu depois de 1964, quando se descobriram a radiação de fundo cósmico de 2,7 graus Kelvin, que preenche todo o universo, e isso era perfeitamente compreensível até um certo ponto, dentro do cenário do universo em expansão, com volume variável, um tempo. Com isso, Big Bang, depois dos anos 60, passou a dominar completamente. Qualquer pessoa que fosse contra o Big Bang, você podia apontar o dedo e dizer ele não entende por que o universo está em expansão, ele não entende que isso já foi demonstrado pela observação da radiação de fundo, e por aí vai. Então, isso foi um erro, mas é assim que funciona. Depois dos anos 90, por várias razões, a gente não vai ter condição de examinar isso, a possibilidade de cenários de universo com tempo de vida muito maior do que esses poucos bilhões de anos começaram a ser aceitas pela comunidade internacional. Aceita não quer dizer que fosse ainda a opinião formal oficial, porque a opinião formal oficial ainda é a ideia de que o Big Bang teve uma singularidade. Supostamente, no mesmo ano de 1964, que foi observado a radiação de fundo cósmico dos fótons, teve também o começo dos famosos teoremas de singularidade, do Ellis, Penrose, Hawkins, pessoal da Inglaterra. E esses teoremas de singularidade foram, do ponto de vista teórico, que deram maior sustentáculo à ideia do Big Bang. Por quê? Porque se você olhar para os teoremas, você vai ver que eles argumentam que, sob certas hipóteses, e aceitando a relatividade geral como uma boa teoria da gravitação, você segue inevitavelmente a necessidade, a existência de uma singularidade. No caso da cosmologia, isso é facilmente ser provado. A questão é que um teorema ele é feito de hipóteses, a demonstração de algum resultado e o resultado final, que é a consequência. As hipóteses de aplicabilidade dos teoremas de singularidade ao nosso universo, nem todas elas
eram verdadeiras. Nem todas elas foram demonstradas como verdadeiras. Consequentemente, hoje se sabe que a aplicação dos teoremas não é garantia de que o universo teve um começo singular. Ele só exclui certas possibilidades, o que é bom, porque então você dá a direção no qual você vai começar a caminhar para entender o que teria acontecido antes desse momento extremamente condensado. Então, voltando à questão que você falou, a ideia de descrever racionalmente o universo é exatamente essa ideia que faz com que os físicos se juntem e tenham uma certa negociação entre eles de acordo. Não vale, por exemplo, introduzir situações que não sejam comprovadas teórica ou observacionalmente para explicar fenômenos. Então, essa é uma regra do jogo. Você pode dizer, eu não aceito essa regra. Então, você sai fora desse movimento de compreensão racional do universo. Não significa que não haja outras formas de compreensão racional do universo. Se você perguntar a um filósofo, a discussão sobre o começo do universo já data de mais de 4.000 anos, não tem problema nenhum. Eles têm uma análise dessa discussão e do significado que se deve atribuir à palavra universo. Nos últimos tempos, a situação ficou mais complicada ainda com relação à relatividade geral. Por quê? Porque se descobriu que certas observações astronômicas que já se conheciam lá dos anos 30, mas que só agora nos anos 80, 90 e 2000 vieram, digamos assim, a ser consideradas cientificamente relevantes, mostraram que há uma contradição entre a existência de processos de galáxias e a relatividade geral. Então, o que se descobriu era que a força que exercia sobre alguns corpos, e isso você observava através da velocidade de rotação de certas estrelas, em certas galáxias, era incompatível com a massa que havia no interior dessas galáxias que eram observadas por outras razões. Eram observadas, por exemplo, por luminosidade. Então, como você tinha duas opções, ou você abandonava a relatividade geral, ou você assumia que deveria existir mais matéria nessa galáxia do que as observadas. Então, essa segunda proposta foi aprovada universalmente. Todo mundo aceitou que a relatividade geral já tinha dado muitas observações e nenhuma contradição com nenhum fato. Então, o que vai acontecer é que devia de haver ali dentro daquela galáxia mais matéria do que o observável. Daí o termo matéria escura, porque ela não seria feita por matéria que poderia ser observada através da emissão de luz. Podia ser neutrino, podia ser qualquer coisa, ou até propostas de novas partículas, novos corpos, novas substâncias no universo. Então você veja, a certeza de uma teoria leva a propostas que às vezes são até meio, eu diria, espalhafatosas. Mas veja o que aconteceu. Hoje em dia, assim como nos anos 70, 80, 90, 98%, eu deixo 2% como margem de erro, 98% dos físicos acreditavam que o Big Bang fosse o começo do mundo. Hoje, 98% dos físicos acreditam que deve haver uma tal de matéria escura no universo. E possivelmente até uma outra forma, chamada energia escura, mas isso é outra história. Então, essa matéria escura, os físicos
estão fazendo teorias, propostas sobre o que deve ser essa matéria escura. Muitas dessas teorias vão dar resultados positivos, mas isso não significa que não se deve criticar o outro lado dessa possibilidade. Qual é o outro lado? A relatividade geral. Porque a relatividade geral, não sei se vocês já tiveram alguma ideia do que é a relatividade geral. Eu gostaria de saber. Levanta a mão aquele que não sabe nada sobre relatividade geral. Ótimo, uma pessoa só. Bom, eu vou então falar 2 segundinhos sobre isso. A relatividade geral veio lá no começo do século XX, devido ao Einstein principalmente, argumentando que a gravitação é um fenômeno de geometria, ou seja, não há verdadeiramente uma força gravitacional. O que existe é que a gravitação, matéria ou energia de qualquer forma, curva o espaço-tempo. Então, o espaço-tempo deixa de ser plano e passa a ser curvo. Essa curvatura é exatamente devido a como se você tivesse posto um peso em cima de um sofá, ele se curva. Então, na verdade, essa curvatura é devido exatamente à presença de matéria ou energia que gera o famoso, que não é mais campo, campo gravitacional. Só que precisava de uma dinâmica para esse campo. E, inclusive, precisava que essa dinâmica tivesse como consequência a física newtoniana da gravitação. Porque, veja, a física newtoniana da gravitação, ela não foi eliminada pela relatividade geral. Ela foi simplesmente diminuído a sua ação para campos gravitacionais fracos, como, por exemplo, o que acontece nos planetas. Esse campo gravitacional é forte para a gente, mas considerado fraco. Então, para esses campos dos planetas e nossa vizinhança, a teoria newtoniana é uma boa aproximação. Mas quando os campos são muito fortes, então você tem que passar para a relatividade geral, que é outra ideia totalmente diferente. A ideia de que é a geometria que determina a gravitação. E aí aparece uma coisa que é espantosa, mas que aconteceu. Os físicos, o Einstein na frente, argumentou que essa geometria tinha uma dinâmica, ou seja, que a matéria, sob qualquer forma ou energia, alterava a curvatura desse espaço-tempo, de uma tal maneira que teria que ter uma equação para controlar essa alteração, essa dinâmica. E essa equação devia ser tal que, no limite de campos fracos, ela coincidisse com a teoria newtoniana, pois foi exatamente o que fez a relatividade geral. Quando o limite de campos é fraco, a relatividade geral coincide com a teoria newtoniana. Maravilha. Então você percebe que a teoria newtoniana vai para campos fracos, para campos fortes a relatividade geral funciona. Mas isso não significa que a relatividade geral não possa ser, assim como a física newtoniana da gravitação, não possa ser ultrapassada. Não é um dogma. Então você poderia, ou deveria, pelo menos, pensar em como ultrapassar a relatividade geral de tal maneira que não fosse necessário apelar para esses fantasmas desconhecidos, a matéria escura. Veja, não significa que não se vai descobrir novas formas de substância no universo. Isso é óbvio que vai se descobrir. A gente descobriu tantas coisas já até agora, a gente não tem o conhecimento completo sobre o universo. Claro que vai se descobrir, mas isso não significa que o que a gente está discutindo nesse momento, ou seja, a questão da existência de rotação em estrelas que não se coadunam com a relatividade geral.
Mas alguém me perguntou aqui embaixo para eu falar um pouco sobre Lattes e o Prêmio Nobel. Então, eu estou me afastando demais da minha questão. Vocês perguntam, eu começo a delirar um pouquinho. Mas, em suma, o Lattes foi importantíssimo na descoberta do meson pi. Ele tinha uma técnica de emulsões, uma técnica de fotografar, uma técnica de perceber rastros de quantidades fantástica. E ele, junto com dois outros físicos, mas ele era um jovem físico, né? Dois outros físicos, um americano e um italiano, fizeram, então, essa descoberta do meson pi, e não precisa ser nenhum gênio da sociologia para entender que o brasileiro, o jovem brasileiro, ficou para fora desse prêmio Nobel. Inclusive porque não há uma tradição no Brasil de apoiar a outra pessoa. Eu acho que o sentimento eu diria, eu não sou um especialista em psicologia, mas um sentimento de inveja se apodera fortemente dessas pessoas, e ao invés de apoiar fortemente o nosso físico, não fizeram isso. Os outros países fazem isso. Você veja o que aconteceu até com um biólogo lá no começo do século, Oswaldo Cruz, se eu não estou enganado, que era candidato a prêmio Nobel. Pois outros biólogos escreveram uma carta para o Comitê Nobel dizendo que eles não apoiavam de jeito algum brasileiros, hein? Carlos Chagas está dizendo, o Vinícius Costa aqui, dizendo que não era uma boa escolha o Chagas. Não sei se é Chagas, não. Ele está dizendo que é o Chagas, pode ser. Mas, de qualquer maneira, o que é importante é que, assim como o Lattes, outras pessoas também não foram impulsionadas. Não é que eu ache, já falei várias vezes isso, que o Prêmio Nobel seja importante como uma atividade científica, mas ele é importante socialmente falando. O fato do Brasil não ter um Prêmio Nobel pesa um pouco, porque seria muito bom uma pessoa ter um Prêmio Nobel hoje e, ao receber o Prêmio Nobel, falar como aquela moça do vôlei de praia disse: abaixo Bolsonaro. A repercussão disso seria extremamente interessante. Não sei se o Prêmio Nobel brasileiro faria isso. Aquela moça teve mais coragem do que a maior parte das pessoas tem. E ela sofreu retaliação, mas ainda bem que essa retaliação está diminuindo. Ou seja, é um problema social, não é um problema somente de competência. Que o Lattes tinha competência e fez um trabalho, foi importante, os outros dois reconheceram isso. Assim como reconheceram também o trabalho de vários outros físicos brasileiros, inclusive o Jaime Tchomino, entre outros, que poderiam ter ganhado também o Prêmio Nobel. E outras pessoas, que eu não preciso nem citar, que poderiam ter ganhado o Prêmio Nobel e que não o fizeram por várias razões, mas não tiveram o apoio da comunidade científica brasileira. Isso aqui é catastrófico. Eu não estou falando de bairrismo, não se trata de bairrismo, se trata simplesmente de que nós estamos todos juntos numa unidade, então essa unidade tem que ver as coisas que são importantes para ela. Eu gostaria muito de ver um prêmio Nobel chegando lá e dizendo abaixo Bolsonaro, eu ficaria muito feliz. Pessoal, são 6 e pouco já. Alguma questão mais? Camila está doida para fazer uma pergunta daquelas que eu vou levar 3 dias para responder. Diga lá, Camila. Desistiu? Não, não faça isso.
Pode perguntar, estou brincando. Eu ia só agradecer, professor. Eu acho que a gente tem milhares de perguntas mesmo, a gente sempre tem, daí a gente vai conversando ao longo do Não pode tempo. reduzir para 2 ou 3, não, essas milhares? Então, não, tipo assim, hoje eu não vou fazer mais nenhuma, não. Eu agradeço as que você respondeu. Obrigada. Mas hoje a gente se afastou muito do que a gente tinha para falar. Mariana não perguntou nada, então... Eu travei na hora, professor. Travou tudo aqui. Mas agora Você vocês estão. travou? Sim. Então faça a sua pergunta, rapidinho. Vamos lá, força. Eu ia pedir para o senhor comentar um pouco quais eram as investigações, as inquietações do Lattes sobre o mundo microfísico e a investigação dele depois para fazer as relações com o macro, com o universo. Mas esse tema é o início da semana que vem, do próximo capítulo. Então, se o senhor quiser deixar para falar na semana que vem, a gente começa com ele. Tudo bem. Só fazer um comentário. O Lattes, ele ia até as montanhas altas da Bolívia, porque lá você tinha raios cósmicos. E naquela época não havia sequer grandes laboratórios que tivessem energia suficiente para competir com os raios cósmicos das energias que tinham lá em cima. Aliás, ainda hoje em dia, os raios cósmicos têm uma energia fantasticamente grande. E com isso ele pôde até mesmo construir algumas partículas novas que ainda não foram descobertas em laboratório. De qualquer maneira, essa ida dele até a Bolívia, uma vez ele quis me levar, eu não fui não, é muito alto para eu ir lá, mas em suma, essa ida dele lá era uma coisa assim rara. Não existe uma segunda pessoa que fazia isso no mundo todo, e naquela época certamente não havia, talvez hoje haja. E com isso ele conseguiu fazer. Isso não tem nada a ver com Meson Pi, né? Isso tem a ver com outras observações que ele fazia. Com isso, os raios cósmicos, ele foi levado inevitavelmente a pensar no universo. Ele detestava a teoria da relatividade. Detestava não só a relatividade geral, como a relatividade especial. E isso criou um problema para ele muito grande com a comunidade científica. Isso a gente pode falar em outra ocasião. De novo, a comunidade científica ficou totalmente contra ele, mas ele foi um pouco exagerado nas suas críticas, porque o que ele, na verdade, estava criticando era esse endeusamento que se fazia do Einstein. E nisso ele tinha toda a razão. Entende? Ninguém comenta os grandes erros que o Einstein fez. Por exemplo, ele levou anos e anos para aceitar a ideia do Friedman de que o universo era um processo em expansão. Ele foi o relator do trabalho do Friedman, isso eu já falei para vocês. Ele foi relator do trabalho do Friedman na revista alemã, e ele foi contra a publicação, argumentando que havia um erro de cálculo no Friedman, o que era uma ingenuidade tremenda do Einstein. Isso ninguém comenta, essas coisas. Ele passou 20 e poucos anos tentando fazer a unificação do eletromagnetismo com gravitação, no mesmo esquema que ele fez a relatividade geral, mudando a forma da geometria. Isso ninguém comenta. O que o Lattes dizia era simplesmente que o Einstein era um excelente físico, como vários outros, entende? E vida que segue. Essa mania de endeusar é uma catástrofe para todo mundo. A pessoa acaba acreditando que realmente é singular, que é uma catástrofe. Ok? Tá ótimo, muito obrigada, professor. Ok. Estou um pouco cansado. Já podemos parar, né? Podemos. Valeu, pessoal, por hoje. Ok. Tchau, então. Boa sorte e, como sempre, desobediência civil é o que precisa mais. Tchau, professor.
Tchau. Boa semana.